uma honra muito grande poder estar com você de volta para juntos meditarmos na palavra, orarmos pela nossa cidade, pelo nosso município, pelo nosso povo. E nós, da última vez, nós demos início a uma meditação sobre a vida e a história de José, o grande governador do Egito. Mas que antes ele teve um trajeto de dores, de tristezas, de perseguições, mas em tudo a mão de Deus estava com ele e por isso ele foi vitorioso. E nós vamos ler aqui novamente, em Gênesis capítulo 7, capítulo 39, agora a partir do verso 7 ao 20, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor Potifar pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse àquela mulher: Eis que o meu senhor, teu marido, não sabe o que há em casa comigo e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Verso 19: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor Potifar as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme as mesmas palavras me fez o teu servo José. Então a ira de Potifar se acendeu contra José. Verso 20: E Potifar tomou José e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali naquele cárcere por longos dias. Nós podemos ver aqui nessa história que naquela passagem de José pela casa do oficial de Faraó, Potifar, quando ele entregou para ele toda a sua casa, tudo o que possuía, todos os seus bens, a sua riqueza, para que ele pudesse ser o responsável, o gestor, aquele que estaria cuidando e administrando tudo. Mas ali aconteceu um episódio que marcou a história de José, marcou a história da humanidade. É que, sendo José um jovem, solteiro, formoso, de boa aparência, o que acontece? A mulher de Potifar se agradou dele e fez a ele o seguinte convite: deita-te comigo, ou seja, faz sexo comigo. É isso que ela estava dizendo. Eu estou te amando, eu estou atraída por ti. É isso que, na verdade, ela estava falando para José. Só que José era um jovem íntegro, era um jovem fiel às pessoas que haviam lhe confiado algo, como era fiel também ao seu Deus. José tinha tudo para cair naquela tentação. Era, como já disse, um jovem solteiro, sofrido, chegou ali traumatizado, abandonado, na condição de um escravo, nas mãos de pessoas perversas, e foi vendido como escravo. Poderia ele muito bem se utilizar desses artifícios e argumentos e ter caído naquela cilada. Com certeza, tratava-se de uma mulher também muito bonita, muito bem aparente, uma mulher famosa, uma mulher esposa de um grande oficial do Egito. Poderia muito bem ele olhar para um lado, olhar para o outro, ver que não tinha ninguém, e ele simplesmente ir para a cama com ela, como acontece muito bem, inclusive no meio político, não é? Onde geralmente os políticos infiéis, ao chegar no poder, a primeira coisa que faz é trocar de mulher, trair sua esposa, trair sua família e desembarcar nesta vida de infidelidade. E aí, depois, vai mentir, dizer que não houve nada disso, que não aconteceu,
e tal, e se for um religioso, parte para religiosidade, para chorar, para dizer que está sendo caluniado, para dizer que está sendo perseguido e tal, que estão falando mal da família. Todos esses artifícios são usados. Mas José, ele foi fiel, não só ao seu senhor Potifar, marido daquela mulher, como foi fiel ao seu Deus. Ao seu Deus que ali estava presente para abençoar a ele e abençoar a casa de Potifar, por amor a ele, José. E olha só o que José responde para aquela mulher. Porém, ele recusou e disse àquela mulher: eis que o meu senhor, teu marido, não sabe o que há em casa comigo, e entregou tudo em minhas mãos, tudo que ele tem entregou a mim. Ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José tinha o discernimento que, se ele aceitasse o convite daquela mulher, ele estaria sendo ingrato com o seu patrão, Potifar, e automaticamente contra Deus, o Deus de Israel, o Deus dos céus, o Deus da sua vida, de cuja face é impossível se esconder alguma coisa. É impossível. Tudo que você faz, seja qual for a área da vida, inclusive na área da traição conjugal, da infidelidade conjugal, Deus está vendo tudo. Você pode mentir, pode negar, pode fazer o que quiser, pode se fugir de quem quer que seja. Falando de cristão, você pode mentir para o pastor, mentir para a igreja, mentir para as pessoas, mas de Deus você não esconde. E o nosso Deus, a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo e estão em todos os lugares, vendo aquelas coisas que às vezes julgamos está oculto. Para Ele não há oculto. E ali, naquele momento, o que faz aquela mulher? Revoltada porque foi recusada por aquele jovem que havia chegado ali na condição de um escravo, e agora ele humilha aquela mulher. Toda mulher é de sua natureza se sentir humilhada quando ela de repente dá em cima de alguém, não é? E aí este alguém, este homem o rejeita, se sai dela. Geralmente a mulher se sente humilhada com isso. É da natureza da mulher e do homem também. E aí ela se sentiu humilhada. O que ela fez? Em um determinado momento que José chegou ali sozinho, não tinha ninguém, ela volta a dar em cima dele, ele volta a recusar, e aí ela pega na capa dele, nas vestes dele, e tira-lhe a veste, e José corre se fugindo dela, e ela fica com a capa, com a roupa de José. E com aquela roupa ela chama os demais empregados e diz: olha aqui o que José fez comigo. José, numa linguagem de hoje, ela estava dizendo que José tentou lhe estrupar. Era isso que ela estava dizendo. José tentou me estuprar, me violentou sexualmente. E aí aqueles empregados todos se levantaram contra José, e logo de imediato chega Potifar, o seu marido, e ela relata tudo ao seu próprio estilo, caluniando José. Meus amigos e meus irmãos que estão me ouvindo, a fidelidade, a integridade custa um preço. Tratando-se de um governante, é bom lembrar que José era um homem, um jovem separado por Deus para ser um governante, para ser um político que estaria governando povos, pessoas, ambientes. E José governou na casa de Potifar, governou o presídio, vamos ver isso mais na frente, e terminou se tornando governador de Israel. Então é preciso ser íntegro. Foi difícil para José recusar aquela oferta, com certeza, mas ele se propôs a pagar o preço por isso. E não saiu se explicando, se justificando e mentindo para as pessoas, dizendo: eu não devo isso foi ela que inventou, não sei o que, mesmo sendo verdade isso aí, a calúnia neste caso. Mas ele pagou o preço
porque ele tinha consciência de que ele era justo, de que ele não devia nada ao seu patrão, não devia nada àquela mulher e não devia nada ao seu Deus. Resultado, Deus continuou com ele. Potifar ficou irado contra ele e manda-o para a prisão. Pronto, agora tornou-se um prisioneiro. E vai dizer a palavra que lá na prisão, Deus estava com José. José, ao chegar ali, conquistou o respeito, a confiança de todos os prisioneiros naquele presídio. E o chefe daquele presídio, ele, na condição de carcereiro principal, ele entregou tudo a José. E José continuou sendo ali um grande gestor, fiel ao seu Deus, fiel aos seus colegas de prisão. E todos ali passaram a caminhar debaixo das orientações de José. O quanto é interessante alguém ser a diferença, alguém ser uma representação de Deus aqui na terra. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Foi para ser um instrumento da verdade, da justiça divina, um caráter tratado na palavra de Deus, uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Quando se anda dessa forma, não se precisa ficar chorando pelas esquinas, falando bobagens para um e para outro, porque a integridade fala mais alto e é reconhecida por todos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa cidade, nosso município e mais uma vez, após esta palavra, nós iremos orar por Rosário, orar por esta região, pelo Maranhão e pelo Brasil, para que Deus levante homens e mulheres fortes, corajosos, destemidos e honestos, que sejam instrumentos da verdade, para que a mentira e a corrupção sejam vencidas pela honestidade. Ore comigo. Senhor Deus, Pai querido, Senhor dos céus e da terra, em Tua presença, Senhor, eu me somo aqui com dezenas e centenas de pessoas que nesta hora oram comigo. Meu Deus, eu quero apresentar a cidade de Rosário, meu Deus, toda essa região, quero apresentar o nosso Brasil, Senhor, que tanto tem sofrido diante de tanta corrupção, tantas mazelas, tantas pragas que têm sido causadas nesta nação, a começar pelo nosso município Rosário, através da corrupção. Meu Deus, que todas as torneiras apodrecidas da corrupção sejam trancadas, vedadas, e que um novo tempo de prosperidade, de justiça, seja levantado entre nós. Pai, eu te apresento as candidaturas que estão aí expostas para ser votada no dia 6 de outubro. Meu Deus, que todos os corruptos que estão com seus nomes processados na justiça, que sejam processados também pelo povo no dia 6 de outubro. E que aqueles que têm pago o preço por sua integridade, por sua honestidade, sejam eleitos para honestamente governar o nosso município e governar o nosso país também, em cada município. Eu te agradeço porque eu sei que Tu és o Deus dos povos, o Deus das nações, por isso eu te honro e te agradeço por tudo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.